E lá nos Estados Unidos, quem está também acompanhando esses números e conversa com a gente é o colunista do Money aqui, Gilvan Bueno. Gil, muito boa tarde, direto de Miami. A aposta do mercado é de uma elevação dos juros no segundo semestre, no fim do segundo semestre, já que a inflação não dá trégua. Qual a tua leitura de será que Trump vai deixar Kevin Walsh subir o juro? É só um voto, o dele, entre vários, né? Boa tarde. Muito boa tarde, NAC, nossa audiência. Que alegria estar falando com vocês aqui direto de Miami. Para responder essa pergunta, eu preciso aqui conversar com vários consultores independentes aqui dos Estados Unidos. Eu falo muito com o ex-presidente do Banco do Brasil, o Carlos Omini, porque ele tem uma coisa que é importante. Ainda há pouco eu estava ouvindo a nossa programação, NACA, e a gente tem assim, o mercado ontem teve um dado, hoje de manhã teve um dado que todos acham que foi na média, que foi o CPI americano. E o CPI americano, ele veio 4,2 e 3,9 foi do setor energético. Esse setor energético, ele tem uma alta nos últimos 12 meses de mais de 23%. Eu liguei conversando com esse consultor independente, foi o ex-presidente do Banco do Brasil aqui nas Américas, ele falou o seguinte: Gilvan, a gente tinha aqui uma gasolina a $3 o galão e agora está a 4,60. Isso é quase $1,60, é uma alta muito representativa que o mercado de ações ele não consegue capturar. E aí muitas vezes você tem que estar aqui inserido na economia americana para conseguir ter essa sensibilidade nos preços. E quando a gasolina tem esse fator importante, isso vai causando um efeito em cascata. E aí chega na sua pergunta, que é a inflação, que vai ser a grande discussão no momento. Já tem algumas casas aqui, por exemplo, nessas análises preditivas, falando que o Kevin entrou e não vai conseguir talvez mudar um pouco o que o Jeremy Powell teve, que era aquela questão de, olha, a gente não pode aqui descer os juros muito rápido, porque a gente tem uma inflação. E todos esperam que o Kevin faça era o mandato, era o que o Donald Trump vinha falando, fazendo pressão no Jeremy Powell sobre isso, mas que talvez ele não consiga. E aí, conversando com esse consultor independente, ele falou assim: Gilvan, não tem como você descer essa inflação aqui, esses juros, porque você vai ter uma inflação que vem muito forte no setor energético. Então, na parte de mercado de ações, com a alta das empresas de IA, a gente não captura essa sensibilidade da economia americana. Mas quando você está inserido aqui, conversando com vários consultores independentes, que tiveram presidência de mais de 30 anos aqui e estão participando dessa economia, a verdade é que o americano está sentindo o impacto dos preços, e isso pode se reverberar lá em novembro nas eleições e também nessa aprovação de governo, porque dentro dos Estados Unidos os preços estão mais caros e as famílias estão reclamando. Gil, essa discussão é muito interessante porque a política monetária tem vários instrumentos, né? Os bancos centrais têm uma caixa de ferramenta grandona. A gente fala muito da taxa de juros, mas há outras possibilidades. Na crise de 2008 para cá, uma coisa que apareceu muito por aí no mundo, especialmente nos Estados Unidos, é o tal quantitative easing, né? Que é quando o Banco Central vai comprando papéis que estão no mercado, injeta liquidez, dinheiro na economia, para a economia ter mais dinheiro circulando. Em tese, é como se você estivesse afrouxando os juros de um outro jeito. A gente recebeu aqui nessa semana Richard Quest, né, o âncora da CNN nos Estados Unidos, e ele estava contando que uma das possibilidades que muita gente discute é que o aperto monetário nos Estados Unidos pode vir não pelo juro, mas por uma reversão do balanço, por uma retirada, uma diminuição dessa posição. Isso teria um impacto de fato equivalente a, por exemplo, subir os juros, se o Banco Central começar a tirar esse dinheiro que ele botou em circulação? Naka, primeiro, antes de seguir com a minha resposta, eu queria te dar os parabéns. Eu sei como foi emocionante para você ter a conversa exclusiva com esse âncora, então, meus parabéns. Imagino como foi a sua felicidade e realização de um sonho. Logo em seguida, eu vou usar um pouco o que acontece aqui em Miami. Foi muito legal, Naka, estar aqui em Miami, porque pela primeira vez eu pude olhar aqui essa questão do real estate, né, das construções imobiliárias nos Estados Unidos. E Miami, eu estou em umas regiões mais caras aqui, que vem crescendo muito nos últimos tempos. Um dos amigos aqui, um dos fundos de famílias ricas dos Estados Unidos, acabaram de comprar um terreno aqui, $25 milhões. Eles quebram essa casa e refazem essa casa. Por que eu estou falando do real estate? Porque os Estados Unidos, principalmente Miami, aqui Flórida,
você tem um mercado imobiliário muito pungente. E aí, uma coisa que eu, conversando com esses grandes bancos, private, aqui funciona o seguinte: a alavancagem se eu tenho um imóvel, eu tenho 90, 80, 70% do valor desse imóvel. Então, eu tenho um imóvel, ponho esse imóvel como garantia e tiro 70, 80, 90% do valor desse imóvel e faço uma nova casa. Então, é muito comum você usar isso. Por que eu usei esse exemplo para te responder? Porque com os juros mais altos, esse mercado pode desacelerar. E se esse mercado desacelera, muitas regiões dos Estados Unidos estão crescendo muito, tirando essa questão de pela parte de real estate, de construção de imóveis, principalmente aqui onde eu estou em Miami, principalmente toda a Flórida, com muitos imigração de latinos, pessoas que estão se aposentando e querem sair de lugares frios para cá. Então, essa reversão pode sim trazer um impacto. Por isso que a gente sempre fala do quantitative easing, quando você falou, e lá naquele momento falava-se, o Paul Bernanke, ele falava sobre, olha, tem que ser um pouso suave. Por quê? Porque se eu fizer um pouso muito forte, a economia capota. E foi essa tese que o Jeremy entrou e teve que fazer. E te respondendo de maneira muito com dado histórico, quando o Jeremy Powell pegou a taxa de juros de 0,50 e levou para 4, a gente tem que lembrar que vários bancos médios e pequenos dos Estados Unidos foram à falência. Então, a gente já sabe que subir esses juros de maneira muito brutal ou inverter essa mão de maneira muito brutal pode trazer um impacto muito significativo para a economia americana e setores como a construção civil. E você está fazendo o que aí em Miami? Você está em Brickwell, aquele bairro, a Faria Lima de Miami? Onde você está? O que você está fazendo? Não, maravilhoso. Ele conhece muito de Miami, viu? Ô, Naka, a gente pegou aqui 20 consultores independentes que trabalham com grandes fortunas, que assessoram famílias, empresários. Trouxemos para cá, por quê? Porque o Brasil passa um momento super desafiador, a gente não está tendo IPO nos últimos anos, vai ter uma agora, mas aqui a gente tem Revolut. Eu participei de uma conversa privada sobre o IPO de SpaceX, com grandes investidores, olhando essa parte de real estate, que vem crescendo bastante, muitos brasileiros migrando para cá. Então, essa conversa é para olhar, os ativos internacionais estão disponíveis para investidores brasileiros, então é uma imersão de 20 consultores, onde a gente teve uma formação na principal faculdade aqui de Miami. Então, a ideia é capturar tudo que tem de atrativo, levar para os investidores, para os profissionais e os empresários, mostrando o que o brasileiro pode acessar nesse momento de muita insegurança. Só para lembrar, a Bolsa de Valores no Brasil cai há 8 semanas consecutivas, o brasileiro tem tirado dinheiro do mercado de ações e migrado aqui para os Estados Unidos, são mais de 5 mil empresas aqui, fora a parte de investimentos. Então, Naka, hoje aqui, você está em São Paulo, sabe disso? Alguns imóveis aqui em Miami são muito parecidos com os preços aí em São Paulo, sendo que tem a questão de, muitos falam aqui, de segurança. Então, eu vim participar dessa imersão com 20 consultores independentes que fazem aconselhamento para famílias e empresários aí no Brasil. Bem, Gilvan Bueno, o homem que mais viaja nesta Cable News Network. Gil, obrigado pela conversa. Bom, que seja produtiva a sua estadia aí na Flórida. Obrigado.